Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo e hoje a gente está falando sobre a igreja, que na verdade o nome correto é Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo, não é isso, padre? É bem extenso, né? É, bem extenso. Agora, a gente estava comentando, ela começou como capela e hoje ela foi erigida à paróquia, é isso? Isso, em 1967. É porque ela era vinculada à igreja matriz, não é isso? Isso, a atual catedral. Em que ano ela se tornou paróquia? 67. 1967. E a partir daí ela abrange vários bairros, né? Sim, sim. Agora, com o crescimento da cidade, também tendo mais sacerdotes, houve um desmembramento. Mas ela é grande ainda, mas já foi muito maior a extensão territorial da paróquia de Duas Pedras. O que ela abrange? Quais são os bairros? Atualmente, né, Duas Pedras, Vila Nova, o loteamento São Cristóvão, perto do antigo Lazareto, né? Córrego Dantas, Venda das Pedras e toda a região de São Geraldo, com os loteamentos. Santa Bernadette, Solares 1, Solares 2, Vale da Montanha. E pega todo o terceiro distrito também? Não, Não, só vai até... Não. E vai até Venda das Pedras. Venda das Que é Pedras. logo após Córrego Dantas. Tá. De Cardinó para frente já é outra área paroquial. Já é outra área. Sim. Janaína, a Diocese de Friburgo, e quando a gente fala na Diocese de Friburgo, a gente não pode deixar de falar em Dom Clemente Isnar. O Dom Clemente Isnar, que veio ser o primeiro bispo de Friburgo e criador de Friburgo, ele foi o homem que impulsionou, certo, o desenvolvimento da Igreja Católica em Nova Friburgo. Né? Dom Clemente, de saudosa memória, a quem o nosso pró-reitor da Cândido Mendes, professor Gazé, fez um livro sobre, né, Dom Clemente Isnar. Ele comenta todo o crescimento de Friburgo a partir de Dom Clemente. Mais tarde, depois de Dom Clemente, Friburgo teve Dom Alano, Dom Rafael e agora nós temos o nosso bispo, Dom Ednei. Né? Então, mas com o desenvolvimento, você está falando, quando a igreja de São Pedro foi criada, Janaína, São Geraldo era um pequeno bairro. São Geraldo hoje, quando a gente chega ali, você vê o desenvolvimento daquela área, né, padre? E o crescimento mesmo daquele pedaço ali do Córrego Dantas, quer dizer, a paróquia de Duas Pedras cresceu e cresceu muito, né? Agora, padre Marcelo, o senhor já está lá, eu sei que tem pouco tempo, um pouco mais de um ano, mas quais são as histórias antigas que se conta da igreja, as festas juninas antigas? Quais eram as festas religiosas que a igreja promovia? Bem, a principal sempre é a de São Pedro e São Paulo. Paulo. São Paulo. Que em que mês? Junho, final mês de de junho. 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. Certo. O mês de Maria. Que é maio. Maio, porque Imaculado Porque Coração de Maria, a igreja é Imaculado Coração de Maria. E São Pedro e São Paulo, então mês de maio sempre com muita alegria, né? E também algo dos jesuítas, o Coração de Jesus, no mês de junho. Que tem até as fotos aí que tem os meninos vestidos de pajem, né? E as festas de São Pedro e São Paulo eram muito tradicionais, né? Porque Friburgo já teve esse espaço maior para festas, não é isso? Antigamente era ali, hoje em dia parece que a festa é feita dentro mesmo ali da área da igreja, isso, mas antigamente era na rua toda, né? Era toda a rua São Pedro, mais a lateral da igreja, que era um terreno baldio. Então era uma extensão grande para se fazer a festa. Começava cá embaixo, na rua São Pedro, ali, na pracinha de Duas Pedras, Janaína, e aquilo ali, como as famílias todas eram integradas à igreja, você tinha as barracas já começando desde o início ali da rua São Pedro, né? E tinha interessante lá, Janaína, era muito bom, eu gostava de ir sempre na festa de 29, lá dia de São Pedro, São Paulo, que era as barracas, elas sorteavam, certo? É 29 de junho, né? Junho, 29 de junho. Tá. E interessante é que a gente julgava nas barracas, padre, e para ver se conseguia tirar um queijo palmira. Eu ainda peguei isso, Ju. Eu ainda peguei o da lata, né? O redondo. Da lata, aquela famosa aquele queijo maravilhoso. palmira. Isso. E uma vez eu fui com minha mãe, nós ganhamos 4 queijos palmeira. E viemos lá de Duas Pedras, carregados com aquilo ali. Mas interessante, Janaína, quando a gente vai na igreja, quando eu vou, sempre todo ano,
no dia 29 de dezembro? De junho. De junho, aliás, sim, 29 de junho. É chegar na parte da manhã e já tem um cachorro quente, um chocolate, né, e o pessoal da comunidade servindo nessas barracas que você falou, internamente ali. É uma delícia, porque tem pouco movimento ainda e já tem aquela participação das famílias, né, padre? Ali, isso é muito importante, né? E a festa de São Pedro e São Paulo esse ano, que eu fiquei 8 anos fora de Friburgo, né? E antes não estava na paróquia de Duas Pedras. Mas esse ano eu senti que festa simpática, até falei com a Janaína, né? Que festa simpática que foi esse ano. Que ambiente gostoso, e o pessoal voltou com mais participação. Nós tivemos então a dança da quadrilha, tivemos a banda Euterpe, tivemos o grupo de Moda de Viola de Salinas. Então foi uma festa bem típica, uma festa religiosa, mas com toda aquela parte popular que se completa, né? Com certeza. Foi muito boa a festa esse ano, eu gostei muito, foi muito boa. Esse ano agora o carro-chefe vai vir o bolinho de aipim. O pessoal vem de longe para comer o bolinho de aipim na festa de Duas nem fala, Pedras. bolo de aipim. E quer dizer, continua essas festas, mas assim, eu perguntei até ao senhor, eu vou ver se eu acho aqui a foto da banda Bipedrense. Ah, isso né? é um patrimônio, né? Mas assim, o que o pessoal... Ah, tá aqui, a banda de música, pediu o Tomás para mostrar. A banda que tocou na festa com elementos bipedrenses. Quer dizer, né, o bairro tinha sua própria banda, né? Mas a maior parte do pessoal de Duas Pedras era da Euterpe. E esse ano a Euterpe foi tocar depois de quantos anos? Foi algo muito bom, né? Um momento histórico, né? Voltar, né? A memória é viva, né? Com certeza. Quer dizer, Duas Pedras teve seu time de futebol, teve a sua banda, tem sua própria igreja, né? Com essa história assim deliciosa. Agora, padre, o programa, eu gravei com o senhor, né? Isso vai passar um programa História e Memória, a gente vai contar um pouquinho das alterações que sofreu o prédio principal, né? Porque o senhor conhece bem, né? A fachada teve algumas alterações. Primeiro construiu o prédio principal, depois teve a torre, né? E depois juntaram com uma porta. E também o que mais impressiona, que o senhor narra, dentro da igreja, né? Como foram feitas as alterações da igreja inicial, né? Exato. Inclusive, segundo a Jane Airão, as pinturas ali eram do próprio padre Próspere. Eu acho que ela chegou a declarar isso, mas foi feita bastante alteração na parte principal, né, da igreja. Isso, porque a igreja é a pedra fundamental de 1910, não é isso? Aí vamos colocar depois uns 3 anos para ser erigido o templo, vamos colocar assim, né? Então tinha toda a cultura religiosa da época, né? Muitas pinturas, muitas imagens. E quando houve o Concílio Vaticano II, a grande renovação da igreja, algumas pessoas, nessa tentativa de trazer mais para próximo das pessoas, né? A igreja para uma realidade mais próxima, fizeram outra interpretação do concílio. E essas obras de arte acabaram sendo retiradas das igrejas, né? Eu creio que nem má intenção. Foi como foi interpretado o Concílio Vaticano II. Então, sofreu muita alteração o prédio na parte interna. Tem umas fotos aí que a gente percebe como que ele era bonito. Ele continua sendo belo, mas já foi muito mais belo, né? Então, com as pinturas, com as imagens. E hoje eu creio que não tem mais como retomar essas pinturas, porque a própria parede, ela saiu, né? Foi removida. O altar, ele tinha um arco, né? Ele tinha um arco assim no altar e tinha algumas pinturas. São intervenções que acontecem. A igreja está uma graça, né? A gente entra lá, uma gracinha, tudo muito bem cuidado, né? Com muito zelo, mas a gente sempre olha para trás, né? E pensa como deve ter sido a igreja. Famílias importantes também de Duas Pedras era a família Libonato. Seu Vicente Libonato foi uma figura importante dentro de lá, o seu Dr. Moacir Libonato, um grande pediatra de Friburgo, família Polo, família Breder, todos esses são famílias. Por exemplo, havia Arlindo Polo, seu Arlindo Polo. Também a família Polo de lá? Também Polo, muito ligada lá. E havia um motorista de táxi
que ele era conhecido como Bacalhau, certo? E Almiro Polo. E ele era queridíssimo em Friburgo, foi dos motoristas de Friburgo, foi líder dos motoristas, e ele foi um dos líderes também do esporte e da participação na Igreja de São Pedro, da família Polo. Tá. Certo? Tá certo. A gente, antes de fechar o bloco, eu vou pedir a Luana para mostrar algumas imagens desse álbum delicioso aqui, dos bipedrenses, né, de bairro de Duas Pedras e da Igreja Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo.